Olá, bem-vinda a esta live sobre rendição e sobre confiar na vida, porque a rendição não é mais do que isso. É o processo todo de confiar na vida, de confiar em todos os obstáculos que nos aparecem ao longo da vida e, e em realmente manifestar e sair desta resistência que nós temos tendência a ir, nós temos tendência a ficar na resistência quando alguma coisa corre como não estamos à espera, nós ficamos ali na resistência e só saímos dela com este processo, esta rendição que é tão necessária e tão importante. Vou começar por te ler uma frase que eu adoro, adoro e acho essencial, e é também para que tu compreendas aquilo que nós temos vindo a fazer ao longo do programa Free Your Mind, do início até agora. Nós temos que nos render àquilo que achamos que somos para descobrir quem realmente somos. Temos que nos render àquilo que achamos que somos para descobrir quem realmente somos. Ou seja, todas as camadas que nós viemos a despir até aqui, que tu realmente vieste a trabalhar para te autoconheceres cada vez melhor, são necessárias e é o único caminho que existe para que tu realmente descubras quem tu és na tua essência, quem tu és na tua alma, na tua pureza, de onde é que vens. Tudo isso só é possível se nós nos desprendermos, lá está, nos rendermos, desprendermos daqueles preconceitos, daqueles conceitos que nós ouvimos a vida toda, daquilo que as pessoas acham que nós somos, daquilo que as pessoas nos ensinaram a sermos de certa e determinada maneira. Mas quando nos rendemos ao universo, a Deus, à vida, nós começamos aí a jornada transformacional de eu estou de volta à casa, eu estou de volta a mim. E essa paz é inexplicável, porque é aí que tu te reencontras. E quando tu sentes isso, ou através de uma meditação, ou através de um passeio, ou num momento em que tu estás sozinha, mas estás em paz, aí tu podes dizer que estás contigo, aí tu estás de encontro com o teu verdadeiro eu. Quando tu tomas as decisões e que sentes paz e calma dentro de ti, quando tu estás no meio do caos e estás feliz, tudo isso é quando tu realmente encontraste contigo mesma. E todo esse processo leva o seu tempo e é um trabalho e uma prática diária, tal como a rendição é uma prática diária. E eu vou-te contar um exemplo assim da minha história com a rendição e do que é que realmente isto despertou em mim e o que é que trabalhou em mim naquele momento e o que é que eu aprendi. E depois, no final desta live, vou-te dar então 5 dicas de como tu te podes render na tua vida. Então, olha, o meu exemplo maior, eu tenho dois. Um exemplo que foi recente e foi um bocadinho mais fácil, vamos dizer assim, que foi uma rendição em que eu já tinha vindo a praticar ao longo dos anos, e aquele evento que houve mais resistência da minha parte e que eu realmente fui obrigada a trabalhar verdadeiramente a resistência foi em 2017, quando eu fui visitar a Austrália e depois vim, e como estava tão apaixonada pelo país, eu e o meu namorado decidimos deixar a casa, deixar os trabalhos e preparar toda a nossa mudança de país, de continente. Estávamos a projetar a nossa vida no seu potencial máximo. Nós estávamos a imaginar já a qualidade de vida, tudo, tudo, tudo. E isto, um parênteses, eu estava-me sempre a queixar que estava farta da Bélgica, que detestava estar aqui, que não aceitava estar aqui, etc. No fundo, eu já tinha tratado todos os meus problemas alimentares, mas havia esta parte da profissão que eu descarregava um bocadinho com o não gostar da Bélgica, que tinha ainda que ser trabalhada, mas eu não percebia. Portanto, consciência é a chave. E a única forma de nós termos consciência das coisas é através, primeiro, de uma situação um bocadinho mais dolorosa ou mais. Que nos crie mais resistência para trabalharmos então esta rendição e para deixarmos ir tudo aquilo que
não é para nós acreditarmos no universo, naquilo que ele tem para nós, porque muitas vezes nós achamos que sabemos o que é melhor para nós, mas às vezes não estamos preparadas para receber essas coisas, às vezes ainda temos que aprender mais algumas coisas ao longo do processo, ao longo deste obstáculo, e por isso é que é tão importante esta rendição, até para te ajudar nos obstáculos que vais ter ao longo da vida. Mas continuando a minha história, então eu não me apercebia que eu não gostava de estar aqui, não era pelo país em si, mas era porque não estava 100% preenchida na minha vida profissional. No fundo, eu não gostava, era do meu trabalho. Mas descarregava isso porque era a Bélgica, a Bélgica, a Bélgica. Pronto. O que aconteceu foi que estávamos a preparar tudo, já tínhamos deixado a casa, já tínhamos deixado o emprego, já tínhamos deixado tudo, e o pai do meu namorado ficou gravemente doente com um cancro terminal e naquela altura caiu-nos tudo, não é? Foi uma coisa inesperada, ninguém estava à espera daquilo, ninguém estava à espera de ser em terminal em tão pouco tempo, mesmo apesar de não sabermos quanto tempo seria, saberíamos que não iria ser muito tempo. Então decidimos não ir para a Austrália, deixar isso de parte para aproveitar os últimos meses com o pai dele. No entanto, o pai dele disse que vão na mesma, etc. E nós decidimos então fazer uma viagem de 2 meses, encurtar, ou seja, não íamos para o outro lado do mundo, mas fomos fazer uma viagem na mesma. Isto para te dizer que naquela altura a viagem foi como se fosse o meu único escape. Como é que é possível? A minha vida estava tão como eu queria, tão a transformar-se da forma que eu queria, eu ia para um país de sonho, para um país que eu sempre sonhei, e agora, de repente, não tenho emprego, não tenho casa, não vou para a Austrália, vou ficar na Bélgica, o pai do meu namorado está a morrer, uma pessoa que eu gosto. Meu Deus, então foi um bocadinho a fuga a tudo isto que estava a acontecer. Foi a fuga e ao mesmo tempo foi a consciência de que tem de haver rendição. Como é que eu trabalhei essa rendição? É isso que eu vou partilhar hoje contigo, os 5 segredos, as 5 dicas que eu tirei a partir dessa lição e que eu aplico sempre que há obstáculos, sempre que surge alguma coisa na minha vida, eu aplico sempre estas 5 dicas. Nessa altura, então, eu achei que ia ser o final do mundo e, no fundo, foi, lá está, o universo tem sempre planos para nós melhores do que aqueles que nós pensamos ser possíveis. Tudo isto teve que acontecer para eu ficar realmente sim aqui na Bélgica, mas para eu fazer o move, porque foi nessa altura que eu finalmente tive coragem de aplicar ao IIN, que finalmente tive coragem de mudar o meu rumo profissional, e então com esta rendição, com o aceitar de ok, tem que ser, temos que estar aqui e vamos fazer da melhor forma, parece que a vida se pôs num caminho que eu não estava à espera, mas que foi transformacional para a minha vida. E não sei se irei ou não para a Austrália algum dia, não sei como será o meu futuro, mas de uma coisa, várias coisas eu tirei desta situação. Uma coisa é que nós achamos que temos tudo controlado e não temos nada controlado. Ponto número 1. Ponto número 2, a rendição é a única forma de diminuir o nosso sofrimento e de deixar o universo dar-nos as oportunidades que nós queremos e merecemos. E ponto número 3, nós conseguimos sair de qualquer situação e de qualquer obstáculo depois de nos termos rendido, porque saímos desta resistência e conseguimos começar a ver soluções. Assim que eu me rendi, consegui emprego numa semana, consegui casa, tudo se pôs outra vez no caminho correto. Mas quando nós estamos na resistência, na negação, nada vai acontecer, não vai haver ação, não vai haver flow. E o flow é fundamental para nós manifestarmos as coisas. E muitas pessoas acham que realmente se render é desistir das coisas, desistir de tudo aquilo que nós sonhamos, é desistir dos nossos objetivos, não está a funcionar, vou-me render, então isso significa vou desistir.
Mas não tem nada a ver. Quando nos rendemos, as únicas coisas que acontecem é que nós rendemos-nos à nossa agenda. O que é que isto quer dizer? Rendemos-nos a todas as datas, àquilo que nós achamos que tem que acontecer num determinado período de tempo, porque é ótimo e inteligente, e nós, os humanos, temos a capacidade, e é muito inteligente na maioria dos casos, fazer isso, criar objetivos, mas quando nós nos focamos depois muito no plano, ou nos focamos demasiado nas datas, aquilo são guias para nós, para nos manter motivados a fazer as coisas, mas se não acontecer, nós temos que nos render ao tempo divino. A rendição significa que nós queremos e temos objetivos, que nós queremos e temos um plano para atingir esses objetivos, mas que nós nos rendemos ao tempo divino. O resultado final acontecerá no tempo que Deus, o universo, nos quiser oferecer, porque será aí que nós realmente vamos estar preparadas para receber isso. Portanto, rendição não é desistir, é apenas sair da nossa agenda, daquele tempo ou daquela forma que nós achamos que é melhor para nós, que nós achamos que tem que ser. Nós achamos que temos que ficar grávidas aos 30, então se isso não acontecer, vamos ficar deprimidas até aos 35 ou até aos 40. E quando nós estamos neste pensamento, nós estamos constantemente em resistência e não permitimos sequer receber. Portanto, quando estamos na resistência e a forçar as coisas, estamos a bloquear toda a manifestação que poderá acontecer, todas as coisas que podem surgir a nosso favor e coisas ainda melhores do que aquelas que nós acreditamos que já são boas para nós. Muitas vezes, quando nos rendemos, as coisas ainda são muito melhores, porque nós nem sequer pusemos essas hipóteses. Então, não te esqueças que a rendição é fundamental para tu realmente receberes, manifestares e saíres do controle, que o controle cria resistência. Então vamos agora às 5 dicas para tu te renderes ao universo. Então a primeira dica é saíres do volante. O que é que isto significa, saíres do volante, e como é que isto se faz? Então saíres do volante é basicamente saíres deste controle, sair do controle. Um exemplo muito simples, quando uma professora está a dar a aula é ela que guia. Ela guia toda a matéria, ela guia toda a aula. Ela chama um aluno, o aluno vai para o lugar da professora e vai falar. Se o aluno não sair daí, neste caso, a professora é o universo, o aluno és tu. Se o aluno não sair daí, quiser ficar no controle da aula, a professora não vai dar a matéria. A professora não vai guiar ninguém, a professora não vai ajudar ninguém, porque quem lá está é o aluno que quer controlar toda a situação, mas que obviamente não está preparado, que obviamente ainda é muito novo, que obviamente ainda tem coisas para aprender. Portanto, nós, enquanto alunos nesta terra, enquanto alunos nesta vida, nós temos que saber ouvir o universo, temos que saber ser guiados, temos que saber estar conectados e temos que ser humildes o suficiente para que não sejamos controladoras, porque quando isso acontece, significa que é o teu ego que está a comandar. E quando somos comandadas pelo ego, isso cria muito sofrimento, muita tristeza, muita comparação, e por falar em comparação, vais ter um bónus extra, porque eu vou dar uma masterclass de comparação numa membership de uma professora de Kundalini, portanto, não te esqueças que a partir do dia 23 vais ter esse bónus extra. E quando vivemos então guiadas pelo ego, vamos estar sempre nesta onda mais negativa e mais negra, em que nunca somos boas o suficiente, estamos sempre a comparar-nos e não deixamos os sinais do universo e o universo apoiar-nos e guiar-nos. Só quando nós saímos do volante, lá está, quando nós saímos da posição da professora e vamos para a nossa posição de alunos, aí sim o universo apoia-nos, guia-nos
e está lá. Tu sabes que ele está lá para te suportar. Então, uma das formas mais simples e rápidas de tu te renderes, quando achas que não consegues, quando achas que estás na resistência, é através de uma oração. Eu vou partilhar esta oração contigo, que é simples. Para onde queres que eu vá? O que queres que eu faça? O que queres que eu diga e para quem? Quando tu não sabes como te render numa determinada situação, diz isto. Para onde queres que eu vá? O que queres que eu faça? O que queres que eu diga e para quem? Outro exemplo que eu tenho da minha vida de rendição foi quando eu e o Luís decidimos que iríamos ser pais. Isto foi um bocadinho imprevisto, mas eu acredito firmemente que foi através da rendição que foi tão rápido. Porquê? Porque nós não decidimos, eu não controlei nada, nós não decidimos este ano vamos ser pais. Não, houve um dia que nós dissemos, olha, estamos prontos para ser pais, quando vier, vem. Nós rendemos-nos ao tempo divino e quando vier, vem. Isto é também uma oração, é uma rendição perante eu estou pronta para uma certa situação, mas eu rendo-me ao tempo divino. Muitas vezes nós achamos que estamos prontas, mas não estamos. E por isso é que as coisas não acontecem naqueles momentos que nós queremos. Porque uma coisa é o que nós achamos que estamos prontas, porque é assim, nós achamos que, mas no fundo se calhar não estamos. O que é que precisamos de aprender? Eu achava que estava pronta para ir para a Austrália, mas não estava. Porquê? Porque o que eu percebi através da rendição e através daquela situação foi que eu não estava pronta. Que eu tinha que primeiro me sentir bem em qualquer sítio antes de continuar a mudar de país. Agora eu estou num momento em que me sinto bem em qualquer lugar. Eu estou feliz em qualquer lugar, mas eu tive que passar por aquilo. Tinha que ser assim, porque senão eu achava que estava pronta. E a mesma coisa para quem quer engravidar e que não engravida. A rendição é o segredo, muitas vezes, para manifestar um bebê. Portanto, qualquer que seja a situação que tu estejas a passar, rende-te, rende-te, rende-te. Fala com o universo, a oração não tem que ser um Ave Maria, um Pai Nosso, aquilo que nós aprendemos na catequese estruturado. Não, a oração simplesmente fala com o universo, fala como se estivesses a falar com uma melhor amiga, um melhor amigo, fala com o coração. Esse é o único segredo, falar com o coração. Eu estou pronta, eu peço-te ajuda, o que é que queres que eu faça? Eu rendo-me. Fala com o teu coração. Isto é orar. E isto ajuda-te muito na hora de te renderes. A dica número 2 é ser grata na tua jornada e naquilo que tu tens agora e que já atingiste até agora. Ser grata por teres feito o módulo 1, 2, 3, de ter chegado até este módulo. Ser grata por teres consciência das coisas que tens que trabalhar em ti. Ser grata por todos os obstáculos que te apareceram, porque realmente trouxeram à consciência algo que tens que trabalhar. Ser grata por todas as pessoas que foram maldosas para ti, porque ainda te deram mais força para tu seres a pessoa que tu és, para tu gostares ainda mais de ti, para te realmente colocar os teus valores em ênfase. Portanto, ser grata na tua jornada é fundamental e é mais importante do que ser grata por teres conseguido a destinação final. Ser grata a cada momento permite deixares ir o resultado final. Não estás presa a uma coisa que tu não sabes se vai ou não acontecer, porque lá está, isso é fora do momento presente. A gratidão no momento presente, ou seja, no momento da tua jornada, é fundamental. É uma rendição àquilo que poderá ser. É trazer-te fé e esperança, que é a única forma de conseguires manifestar alguma coisa, porque só a fé, só a esperança é que te vai fazer realizar todos os teus sonhos, porque eles ainda não aconteceram, são sonhos. Então, sem fé, sem esperança, tu não consegues continuar na jornada. Portanto, ser grata pelo teu momento presente.
Toda a gratidão que tu tens no momento presente vai-te trazer um sentimento de alegria. Alegria é aquilo que te faz manifestar. Nós só manifestamos algo se estivermos a fazê-lo de forma alegre, se trouxermos alegria a essa atividade ou a esses hábitos. A alegria tem que estar sempre presente naquilo que tu queres manifestar, em cada tarefa que tu estás a fazer, porque só assim tu vais realmente manifestar. A gratidão permite então ter mais alegria em cada atividade. A dica número 3 é veres os obstáculos como uma forma do universo te colocar na direção certa. É verdade. Então, aquele exemplo, o meu exemplo que eu dei, o obstáculo de não ir, de não ter casa, de não ter emprego, foi o obstáculo necessário para me colocar na direção certa, que foi o IIN, tirar o curso de Health Coach, de fazer aquilo que eu faço hoje, que é a minha paixão, o meu propósito, e que eu amo. E sem aquilo eu não tinha tido, se calhar, coragem, ou tinha estado a adiar, porque ou punha desculpas pelo preço, ou pelo tempo, ou o que quer que fosse. Nós, seres humanos, somos feitos para arranjar desculpas. Então, às vezes, estes obstáculos são o pontapé que a gente precisa para realmente ir para o caminho certo. Portanto, lembra-te disto, porque quando tiveres perante algum obstáculo, alguma dificuldade na tua vida, tu vais ver isso de uma forma muito mais positiva, porque tu sabes que é a única forma de ir para a direção certa, de confiar ainda mais no universo. E provavelmente tu estás a pensar, pois realmente, depois daquilo que aconteceu, eu tive uma coisa boa. Ou seja, pensa nos obstáculos que tu tiveste ao longo da tua vida e pensa se depois não foste para uma direção diferente que transformou a tua vida. A dica número 4 é pedir sinais ao universo. E eu adoro. Os sinais podem aparecer através das horas 11h11, 12h12, 12h21, ou através de animais, pássaros. A Vanessa vê imensos pássaros, vê imensos animais, tartarugas, vê imensos corações. Portanto, podem surgir de diversas formas os sinais. Aqui o mais importante é realmente tu pedir sinais e muitas vezes quando tu não pedes, mas estás constantemente a pensar em alguma coisa, ou quando vai alguma coisa acontecer em que tu precisas de uma preparação, de uma preparação, o universo envia-te sinais. A única forma de tu ouvires é realmente estar no momento presente e estares disposta a ouvir esses sinais. Estares presente nas tuas tarefas, estás a trabalhar, tu estás a trabalhar e estás com todos os teus sentidos a fazer aquela atividade. Estás a pintar, estás a fazer desporto, estás com todos os teus sentidos a fazer aquela atividade. Isso é crucial se tu quiseres ver e ouvir e sentir os sinais do universo, porque tu quando olhas para as horas, para um animal ou para alguma coisa que tu saibas que é um sinal para ti, tu vais saber porque tu sentes, tu vais dizer, isto é um sinal para mim. Eu vou-te dar um exemplo que aconteceu muito engraçado. Eu até vou partilhar o ecrã contigo, que foi quando isto aconteceu para aí um mês antes de eu saber que estava grávida. Eu ainda estava no hospital e tive um paciente com este nome. Gravidez Samuel. Gravidez Samuel. Eu tirei logo uma foto, mandei à minha irmã e disse: eu acho que isto é um sinal para mim. Porque na Bélgica, com nomes Leclerc, François, como é que há um senhor espanhol ou da América do Sul que se chama Gravidez Samuel? Gravidez de um rapaz. Isto foi um sinal para mim. Passado um mês eu fiquei grávida. E ainda bem que eu tirei uma foto, porque posso-te mostrar. Tenho aqui a prova. A mesma coisa, também recebi o sinal no dia do nascimento dele. Aliás, 2 dias antes que eu recebi para pagar no restaurante, era 12h21. E eu disse, ele vai nascer dia 12 de 2021. E nasceu dia 12 de 2021. Portanto, o universo envia-te sinais. E também para as coisas menos boas. Quando nós estávamos na tal viagem, eu e o Luís, nós estávamos constantemente, mas eu digo-te, todos os dias, a ver cemitérios. Houve uma vez que o nosso Jeep ficou
estragado, não sei o que é que aconteceu, o motor ou não sei. Tiveram que ir lá trocar o Jeep, mas aquilo era tão longe que nós tivemos 3 horas à espera que alguém viesse com um Jeep novo em frente a um cemitério. Não havia mais nada, apenas um cemitério e umas vacas à frente. Mas era isto. E eu na minha cabeça, eu estava, isto são sinais de que o pai do Luís vai falecer. Mas por outro lado, tu às vezes não queres acreditar nos sinais. Então estava, não, 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 isto não são sinais nenhuns. Não, cala-te, é coincidência, aqui há muitos cemitérios, porque isto é muito grande, blá, blá, blá. Não, quando chegámos aqui, passado umas semanas, ele faleceu. Portanto, o universo, para o bom e para o menos bom, ele envia-nos sinais. E então, se tu pedires, acredita, fica atenta e tu vais vê-los aparecer na tua vida mesmo, 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 mesmo. E a dica número 5 é quando tu achas que te rendeste, rende-te ainda mais. Ou seja, nós achamos-nos que, ok, mas eu já me rendi a esta situação, mas é sempre possível nós rendermos-nos mais. Ok, eu acredito, mas aparece uma dificuldade e tu vês que há ali resistência, então é possível ainda render-te mais. E eu própria, com anos de prática desta rendição, eu ainda tenho que continuar a render-me ainda mais, porque há situações um bocadinho mais desafiadoras em que uma pessoa duvida e o que é que acontece? Ok, isto é uma prova, rende-te ainda mais, rende-te ainda mais, isto é um exercício para te renderes ainda mais. Quanto mais nós nos rendemos, mais janelas, oportunidades, portas se vão abrir para manifestarmos uma vida ainda mais além do que aquela que nós achamos que era possível para nós. Porque o que acontece muitas vezes é que quando nós já estamos neste desenvolvimento pessoal, ou que, até vou dar um exemplo mesmo na saúde, que já emagrecemos os quilos que queríamos, ou que já estamos no local que nós queríamos de paz com a comida, de paz com o nosso corpo, que já meditamos todos os dias, que já fazemos exercícios às vezes, X vezes como queríamos, que todas essas coisas estão como nós desejávamos e que nós nos estamos a sentir bem, o que acontece é que é muito fácil a gente deixar de fazer essas coisas. E o que eu te quero relembrar nesta live é que realmente isto é uma prática, não pode ser esquecida. Nós sentimos-nos bem precisamente por fazermos essas coisas todas. E quando deixamos de as fazer, a nossa vibração desce, nós vamos nos sentir pior e vamos deixar de manifestar as coisas. E lá está, eu vou partilhar contigo uma última frase que eu também adoro, que é: estou a aprender a viver entre o esforço e a rendição. Faço o meu melhor e espero o que quero, mas não resisto à direção do vento. Ou seja, a vida, conseguirmos os nossos objetivos, requer trabalho, requer esforço. Claro que sim. Mas quando nós estamos naquele doing, 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 fazer, 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 esforçar, 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 nós acabamos por estar a resistir também ao flow da vida, à manifestação. Portanto, o que eu quero que tu leves desta live é que a vida e o que tu tens que fazer na tua vida e o que eu tenho que fazer na minha é aprender a viver neste constante balanceamento entre esforço, trabalho e rendição. Isto não é sempre fácil, mas é a única forma de nós vivermos em paz, de nós manifestarmos aquilo que nós queremos, de nós resistirmos a esta vontade de querer controlar tudo, porque isso é simplesmente impossível. A única forma de nós estarmos em paz com todas as situações que vão ocorrer na nossa vida é realmente deixar ir situações do passado, deixar ir o estarmos muito presas aos outcomes futuros, ao resultado do que vai acontecer, da forma fixa que tu queres que aconteça. Só quando nós deixamos ir essas coisas, nos rendemos, é que então o universo começa a pôr no nosso caminho tudo aquilo que nós precisamos para manifestar aquilo que nós queremos.
Um beijinho, não te esqueças que dia 23 então tens acesso à masterclass da comparação que eu vou dar e, e domingo sai o último módulo, espero que gostes, é todo ele muito prático sobre manifestação, 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 mas antes desse módulo eu tinha que fazer uma live sobre rendição, porque sem isto que ouviste hoje, sem aplicares isto, tu não consegues manifestar absolutamente nada porque vais estar no controlo e na resistência. Lembra-te sempre, sai do volante, sai do controlo, sai da resistência. E aplica isso em todas as áreas da tua vida.